Então, disciplina de métodos numéricos em engenharia mecânica. Aqui só tem um resumo do cronograma, né, do conteúdo que a gente vai abordar durante o semestre. Lembrando que até a solução das equações de propagação de onda é o conteúdo da P1 e o restante é o conteúdo da P2. Ok? Então, hoje a gente vai começar, primeiramente, uma introdução só, uma justificativa por que a gente aprende métodos numéricos, ou até mesmo a disciplina de cálculo numérico, dentro de um curso de engenharia. São disciplinas muito importantes para o curso de engenharia, para sair um pouco daquela parte analítica, onde a gente tem todas as soluções de forma exata, certo? Na vida, infelizmente, nada a gente consegue fazer de forma exata, né? A não ser dentro da sala de aula, mas, em geral, a gente sempre vai trabalhar com aproximações, com tolerâncias, certo? Com controles. Então, a gente não, em tese, as soluções analíticas servem para a gente ter uma ideia do que seria o ideal que a gente precisa buscar, mas nem sempre a gente vai aplicar as soluções analíticas para resolver os nossos problemas, principalmente dentro da engenharia. Então, a nossa disciplina é muito similar, como eu falei, é uma sequência do cálculo numérico, porque aborda, lógico que tópicos diferentes, mas da mesma forma, aborda os problemas, a solução dos problemas, com base em métodos de aproximação, certo? Então, corresponde a um conjunto de ferramentas, essa palavra não é muito interessante, mas conjunto de técnicas, né, matemáticas, em geral, matemáticas e estatísticas, que são utilizados para resolver problemas dentro da engenharia, principalmente. Só que, como eu falei, não de forma analítica, e sim de forma aproximada, de forma numérica, sempre cometendo erro, podendo, né, mensurar, às vezes não, mas em geral podendo mensurar qual é esse erro cometido para encaixar ele dentro de uma certa margem, uma tolerância. Okay? A gente vai utilizar, geralmente, os métodos numéricos para resolver problemas que não tenham solução analítica, ou que a solução analítica seja muito difícil, a implementação dela. Então, é um problema lá que tem que assumir muitas condições particulares para poder resolver, para usar um método analítico que dá a solução exata. Aí fica difícil, né? Eu não posso considerar lá para fazer o deslocamento da minha estrutura, eu não posso considerar na solução analítica o vento, não posso considerar, ou não deve se considerar a umidade, irradiação solar, um monte de coisas, que são coisas que influenciam diretamente no problema, aí para poder utilizar a solução analítica. Então, isso foge um pouco da realidade. Então, a gente vai utilizando os métodos numéricos, em tese, a gente tenta aproximar as soluções esperadas, né, ou as soluções exatas, por processos aproximados. Ok? Que é a mesma ideia, em tese, do cálculo numérico, só que agora é mais aplicado diretamente na engenharia mecânica. A importância de a gente cursar a disciplina de métodos numéricos ou de cálculo numérico. Em tese, a maior parte dos métodos que a gente vai abordar já são feitos, já existem softwares que utilizam ele. Então, a nossa ideia aqui é aprender os métodos e para poder tirar o máximo possível do software, tirar o melhor desempenho possível do software. E, quem sabe, até poder atualizar, melhorar os softwares ou até mesmo os métodos que a gente utiliza. Então, basicamente, primeira coisa, né, é saber, esse tipo de problema eu tenho que utilizar qual método, qual software, beleza? Então, identificar o que se encaixa em quê. Eu quero resolver um problema de transferência de calor, certo? Numa aleta lá que eu estou desenvolvendo de arrefecimento do meu, sei lá, da minha turbina. Eu faço uma região aletada lá, eu quero utilizar isso para dissipar o calor. Eu vou usar um método, por exemplo, que é utilizado, sei lá, para achar um zero de função? Provavelmente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, primeira coisa, a gente poder avaliar, para cada problema, quais são os métodos possíveis de serem aplicados. Depois disso, escolher dentro dessa coleção de métodos que dá para aplicar, qual é o melhor, qual é o mais eficiente para o meu problema, certo? Qual vai gerar menos problemas, né, ou melhor, melhorar, né, as nossas soluções e sem muita adaptação, sem muita mudança. E por último, poder avaliar o que a gente consegue de resultado, né?
Se a gente consegue, com esse método, a gente consegue melhorar o resultado ou não? A gente consegue modificar o método para melhorar o resultado? É possível isso ou não? Beleza? Então, basicamente, identificar quais são os métodos possíveis, dentro dos possíveis, analisar e identificar qual é o melhor, ou o mais adaptado, né? E se não tem nenhum, acabar adaptando um geral. Que acontece muito isso. Principalmente, como eu falei, o método de elementos finitos. Ele é um método que, em tese, a gente utiliza muito para análise estrutural, mas, como eu falei, a gente pode aplicar em uma grande área da engenharia, tanto como deformações, que também é um tipo de análise estrutural, deformações, mas transferência de calor, escoamento de fluidos, ele é um método muito robusto, ele tem várias aplicações, várias áreas de aplicações. Objetivos da disciplina, né, como eu já tinha falado, é apresentar os métodos, né, solução, as aplicações, certo? Dos métodos, principalmente os métodos, e permitir a vocês, alunos, que, por algum motivo, se precisarem implementar os métodos, adaptarem os métodos, certo? Ou criarem novos métodos a partir dos já existentes ou baseados nos existentes, beleza? A ideia aqui seria trabalhar com programação direto também, mas, primeiro, é meio complicada essa ideia, porque eu não sei qual é, vocês provavelmente fizeram programação de computadores, não sei qual foi a linguagem, certo? Então, teria que aliar a disciplina com a linguagem de programação que vocês tiveram. O ideal aqui seria trabalhar ou com Fortran, para engenharia mecânica, ou Fortran, ou que está na moda agora, que também é muito bom, que é o Python. Então, esses são os nossos objetivos da disciplina. Ok? Vamos começar, então, com o conteúdo. Diferenciação numérica, que é aquela parte das diferenças finitas. Método de diferenças finitas, elementos finitos e volumes finitos. São 3 métodos que a gente vai utilizar, basicamente um nome muito parecido. Então, o que é a diferenciação numérica? Calcular a derivada de forma numérica. A gente sabe calcular a derivada do cálculo. É o limite, quando for a função derivada, limite da h indo para zero de f de x mais h menos f de x, tudo isso dividido por h. E se resolve esse limite, você chega na derivada. Aí tem os processos lá automáticos. Derivada de x na n, nx na n menos 1. Derivada de uma exponencial de e na x, é o próprio e na x. Derivada de 2 elevado a x, 2 elevado a x é ln de 2. Derivada do logaritmo, da ln de x, 1 sobre x, e por aí vai. Então, essas que eu acabei de falar são as formas analíticas do cálculo da derivada. Aqui a gente vai ver a cálculo da derivada numérica. Às vezes a gente nem vai conhecer qual é a função que a gente está derivando, que é um exemplo que a gente vai resolver. Mas a gente vai conseguir, com os métodos numéricos aqui, calcular a derivada naquele ponto, certo? Ou melhor, calcular não, aproximar a derivada no ponto. Então a gente vai começar com algumas análises que a gente consegue calcular o valor exato e depois finalizar com algumas que a gente não tem a possibilidade de calcular o valor exato, porque são dados amostrais. A gente coleta uma amostra de dados, por exemplo, o que a gente vai ver era vários tempos, e cada tempo a posição de uma partícula, ou um corpo que estava variando, né, estava se deslocando em cima do eixo X. Então, a gente não tem a função que descreve o deslocamento do corpo, mas a gente tem os valores, para 0 segundos ele estava nessa posição, para 1 segundo ele estava nessa, para 2 e assim vai. A gente consegue, por exemplo, calcular a velocidade dele, até chegar a calcular a aceleração. Então, aqui que a gente tem, lembrando aqui, né, da parte analítica, a gente sabe da relação lá da física, a gente tem aqui essas duas, a relação entre posição, velocidade e aceleração, que é a parte mais simples de a gente apresentar o que significa uma derivada. Então, se a gente tem a função posição, a gente tem aqui uma curvinha, né, uma curva mais acentuada, um crescimento não é um exponencial, mas é um crescimento legalzinho aqui. Se a gente calcular a derivada da função posição, a gente obtém a função velocidade. E vocês podem ver que é uma curva menos acentuada, uma curva, ela continua crescendo, mas é uma curva mais suave. Vejam, aqui a concavidade dela é mais fechada, né? Aqui é uma curva bem mais acentuada, aqui é uma curvinha mais suave. E quando a gente pega e calcula a derivada de uma velocidade, da função velocidade, melhor dizendo, a gente chega na aceleração. Nesse nosso caso, como ela ficou mais suave ainda, a curva, e chegou próximo de uma reta. Então, quando a gente vai, em tese, derivando, dependendo isso muito da função, mas em tese, quando a gente pega uma função polinomial, a gente vai derivando, a gente vai suavizando a curva, certo?
Então, se a gente tinha aqui, por exemplo, um x ao cubo, aqui a gente vai ter um x quadrado, e aqui, primeiro grau. Por isso que uma retinha. Beleza? Então, só retornando, lembrando essa ideia, qual que é a relação, por exemplo, uma relação prática das derivadas. Quando a gente relaciona posição, velocidade e aceleração. Derivada da posição, velocidade, derivada da velocidade, aceleração. Por sua vez, a derivada de segunda ordem da posição, a gente vai direto para a aceleração. Tudo isso dependendo do tempo, obviamente, certo? Então, a gente vai colocar lá, começar, né, como eu falei, diferenciação numérica. Então, digamos que a gente tem aqui a nossa função, a posição é uma função do tempo, f de t, que é a nossa posição x, certo? E ela indica a posição do objeto conforme o passar do tempo. Tempo 0 tem uma posição fixa inicial, até, nesse nosso caso, que ele vai ter um tempo 6, que ele está sendo listado, está uma outra posição lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No tempo 6, ele tem 6 segundos, ele tem 6 metros de distância da origem, ok? Como a gente calcula a derivada, então, como eu já tinha falado, né? A derivada de forma analítica. A derivada, a velocidade do zeno, é a derivada do tempo, da função posição em relação ao tempo, da df de t, dt. Isso a gente sabe calcular, e por sua vez a aceleração a gente também sabe. Então a aceleração vai ser a derivada da função velocidade em relação ao tempo, ou a derivada segunda da posição em relação ao tempo. Só que as formas analíticas que a gente utiliza para calcular as três grandezas, né? Posição, velocidade e aceleração. Então, como a gente sabe, né, que muitos, como a gente vai entrar daqui a pouco nas equações diferenciais, muitos dos modelos matemáticos, eles trabalham com essa variação de valores, né, ou seja, essas taxas de variação. Taxa de variação, a gente aprende lá no cálculo básico 1, que é diretamente relacionado com derivadas. Então, e essa parte de diferenciação também é uma ideia de derivada. Uma função que é diferenciável, a gente diz que ela é derivável naquele ponto, ou naquele intervalo. Beleza? Então, aqui, só alguns exemplos dos modelos físicos que a gente trabalha com taxas de variação, ou com diferenciação. Corrente de um capacitor elétrico, quantidade de fluxo de calor numa chapa, num sólido, certo? Entre outras coisas. Velocidade, posição, velocidade, aceleração, e por aí vai. Beleza? Às vezes a gente precisa para quê? Para determinar um ponto de máximo, de mínimo, ou às vezes, simplesmente, realmente, como eu já estava falando, para saber, dentro de um intervalo de tempo, qual era a velocidade, se eu conheço as posições. Para resolver esses tipos de problema que são, né, comuns na engenharia. Então, a gente vai aprender hoje como calcular a derivada de forma numérica, utilizando as diferenças finitas. Lembra que eu falei? São 3 finitos, né? Diferenças finitas, elementos finitos e volumes finitos. Então, hoje já começa a primeira parte das diferenças finitas. Então, se a gente quer calcular a derivada num ponto xi, beleza? Com base na sua vizinhança. Então, é muito parecido com o que era a noção que era feita lá no cálculo básico, do cálculo de uma derivada. A gente vai somar um pouquinho, subtrair um pouquinho, vamos ver como que está comportando a reta que corta esses dois pontos, né? O x mais um pouquinho, o x menos um pouquinho, e ela dá uma ideia de como se comporta a derivada, ou como é a derivada da função. Beleza? Então, por exemplo, aqui a gente tem esses pontos que a gente não conhece, são pontos... não são pontos aleatórios, mas foram obtidos a partir de um certo experimento, qualquer lá, não é importante para a gente, mas a gente foi coletando. Então, no menos 6, ele tinha lá entre menos 50 e menos 40. No menos 5, entre, sei lá, menos 35 e menos 30. E foi indo crescendo, certo? Não precisa, não é importante para a gente nem a unidade de medida, nem que tipo de experimento. A gente só tem aqui os dados experimentais. Gera essa, vamos dizer assim, quase que uma parábola invertida, com cavidade para baixo. Beleza? E a nossa ideia é o quê? A gente quer aqui calcular qual é a derivada nesse ponto. Então, aqui já está o primeiro problema. Não dá para resolver isso de forma analítica. Por quê? Porque a gente não conhece a função que descreveu esses pontos. Então, como que a gente vai falar, faz a derivada? É um polinômio, é uma parábola. Tá, mas como que é essa parábola? Qual que é o a do ax quadrado, qual que é o b do bx, e qual que é o c dessa parábola? Não sei. O ideal seria o quê? Fazer um ajuste de curvas e pegar, que a gente vê em cálculo numérico, a curva que aproxima melhor os pontos aqui. E, se, trabalhar com a derivada dessa função. Ok? Mas a gente pode também, como eu falei,
utilizar somente os valores dos pontos, sem tentar aproximar a função nenhuma. Trabalha só com os valores dos pontos. Então, aqui, como a gente quer calcular a derivada no ponto, ou melhor, no x, vamos chamar aqui de x, né? X igual a menos 2, o que a gente vai ter que utilizar? Os pontos da vizinhança mais próxima conhecido. Então, se esse aqui é o x menos 2, a gente vai ter que, a gente só conhece para menos 3 e para menos 1. Então, são esses 3 pontos que a gente vai trabalhar para calcular a derivada, de forma numérica. Por que 3 pontos? Porque a gente vai ver 3 métodos diferentes. O primeiro método usa os 2 pontos aqui, o menos 3 e o menos 2, nesse nosso caso, né, só para exemplificar. O segundo método usa o menos 3 e o menos 1. E o terceiro usa só o menos 1 e o menos 2. A gente vai ver 3 métodos diferentes, por isso a gente vai analisar sempre de 3 em 3 pontos, ok? Então, a gente pode aqui, como a gente está criando, voltando aqui, a gente sempre vai estar procurando qual é a derivada no xi. Se a gente considera o xi o ponto central, nesse nosso caso, o xi é o menos 2. O xi menos 1, ou seja, uma posição anterior, é o menos 3, e o xi mais 1, que é uma posição posterior, é o menos 1. Ok? Então, são esses 3 pontos que a gente vai trabalhar. Menos 3, menos 2, menos 1. Ok? A gente não conhece a função, mas a gente sabe qual é a alturinha aqui, né? O y dele. Então, a gente pode listar. Ó, o y dele está aqui, quase do menos 20. O y dele está aqui, perto do menos 10. E o y desse aqui está um pouquinho mais, quase no menos 10 mesmo. Que a gente consegue ter, então, listar os pontos e as suas ordenadas. As abscissas e as ordenadas. Ok? Como eu falei, aqui a gente passou... Veja, a gente ajustou uma curva passando por esses pontos. Provavelmente volumetros mínimos quadrados aqui. A gente passa a curva, vejam que ela não toca em todos os pontos, porque realmente são dados amostrais. Tem erro desde na execução do experimento, na coleta, na avaliação dos valores, né? Na coleta dos dados e também erro na hora de fazer as contas. Então, como tem erros embutidos em todo o momento do experimento, a gente vai ter alguns erros aqui da curva para os valores observáveis, ok? Então, aqui, fazendo um ajuste de curva, a gente fez o ajuste de curva e a derivada no menos 2 é exatamente essa reta azul aqui. Essa é a derivada, que a gente vai assumir como sendo a verdadeira, a exata, beleza? Não é necessário saber o valor, é só para realmente mostrar como a gente vai aplicar os métodos e o que eles fazem, qual é o mais próximo, qual é a forma de aproximação que eles efetuam. Okay? Então, isso aqui, vamos supor que essa é a reta exata, valor exato, ou valor verdadeiro da derivada. A reta, melhor, a inclinação da reta tangente exata, beleza? Então, aqui, como a gente calcula? É aquilo que eu falei, né? A derivada, ou notação de Leibniz, ou notação de Newton, derivada da Newton, por exemplo. É o limite, nesse caso, no ponto de x indo para a, do f de x menos f de a, sobre x menos a. A gente está calculando derivada num ponto, por isso que não é aquela que a gente usa o h. O h é quando a gente quer calcular a função derivada. Aqui é derivada num ponto específico. Ok? Então, essa é a forma analítica. A gente vai aproximar pelos 3 métodos que a gente vai ver a partir de agora. As diferenças progressivas, regressivas e centralizadas. Então, são 3 métodos. Cada método vai usar um conjunto de pontos para fazer a aproximação. Qual que é o melhor? Depende muito, depende muito. Eu prefiro sempre usar o centralizado. Esse centralizado, em geral, nos meus cálculos, torna um erro menor. Mas isso depende muito da função e da qualidade dos dados observados. Às vezes os dados são muito ruins, aí qualquer um delas pode retornar os mesmos valores. Então não depende só do método, depende do conjunto de dados, depende da função que a gente está ajustando, e por aí vai. Então, começar lá, a regressiva. Aqui está listado na ordem, não está na ordem que vai ver regressiva, centralizada e progressiva, beleza? Só está na ordem alternada aqui. Então, regressiva. Por que regressiva? Que usa os primeiros pontos. Usa o primeiro e o segundo. Aqui são 3, né? Lembrando. Então, aqui, a gente vai usar, como que a gente vai efetuar o cálculo? É o f do primeiro, ou melhor, desculpe, o f do que a gente está procurando. Aqui teve uma alteração, tá? A gente está calculando aqui no 2,5 e não no 2. Eu não percebi isso aqui, tá? Mas é no 2,5 e não mais no 2, beleza? Então, ó, entre 2 e 3. Então, o que a gente faz? A gente pega o que a gente está calculando, certo? Que é o f de 2,5 aqui, menos o f do 2. Então, aqui é o nosso xi menos 1, xi mais 1, beleza? Então, o f de 2,5 menos o f de 2.
dividido por 2,5 menos 2, nesse nosso caso aqui, beleza? Porque o xi é 2,5, que é o do meio, sempre o central, né? O xi menos 1 é o da esquerda, então nesse caso 2. O xi mais 1 é o da direita, nesse caso 3 aqui. Ó, aqui ele também está deslocado, na verdade ele tinha que estar mais para cá. Erros aí do gráfico, beleza? Então, esse exatamente, se vocês olharem aqui, ó, é muito parecido com a forma analítica. Só que na forma analítica aqui a variável x e aqui o ponto A. Aqui a gente vai usar 2 pontos. Então, como que é a derivada? Esse é o f desse menos o f desse, dividido pelo x desse menos o x desse. Essa é a diferença regressiva. Aqui, analisando nesse nosso exemplo, essa é a derivada correta, né? A reta tangente correta, e essa é a aproximada. Então, tem um erro aqui, comete um erro. Aqui, se a gente for analisar no 2, ó, o erro está aqui. Se for no 3, o erro está aqui, ó. Aqui em cima. Beleza? Agora, a centralizada. A centralizada está aqui dizendo, ó, se a gente está calculando 2,5, a gente vai usar o 2 e o 3. A gente não vai usar o do meio. Certo? Então, a gente vai usar o quê? Vai ser o f do x i mais 1, que é o 3, né? O terceiro, o da direita, menos o x menos 1, que é o da esquerda, dividido pelo x da direita, menos o x da esquerda. Então, é o x i mais 1, este daqui, menos esse daqui. A gente não usa esse ponto do meio. Beleza? Na centrada, a gente não usa o ponto meio, a gente só usa os extremos. A progressiva, a gente usa os dois à direita. Aqui, ó. Então, a gente usa o último, né, dos 3. Falei que está um pouco deslocado, não sei o que aconteceu aqui. E o 2,5. Então, vai ser o f do 3, que é essa altura, menos o f do 2,5, dividido por 3 menos 2,5. Ok? E essa daqui, ó. Nesse nosso problema, olha o erro aqui no 3, por exemplo, bem grande. No 2, também. Lógico que em cima aqui do 2,5 o erro vai ser 0, não faz sentido nenhum, mas é só nos vizinhos. Então, olhando aqui, a inclinação, me parece que essa é a inclinação mais próxima dessa aqui, né? Essa aqui, ó, essa aqui está bem maior a inclinação do que essa. Essa aqui está um pouquinho menor a inclinação em vermelho em relação a essa daqui. Então, aqui está mais próximo. Essa aqui está totalmente, esse aqui está quase paralelo, né, o eixo X. Então, nesse nosso problema aqui, a centrada deu uma inclinação menos errada, né, mais próxima da inclinação da derivada real. Beleza? Como eu falei, eu gosto de usar a centrada porque nos meus cálculos, quando eu faço as contas, em geral ela dá melhor. Mas não é sempre assim. O que a gente... Vejam que aqui atrás, ó, aqui no denominador, a gente tem xi menos 1, beleza? Xi mais 1 menos xi menos 1 e xi mais 1 menos xi. Quem for olhar aqui no eixo X, deixa eu trocar aqui para o laser. No eixo X, vejam que a gente foi fixado, ó, é de 1,5 até 2, 2 até 2,5, 2,5 até 3, 3 até 3,5, 3,5 até 4. Foi fixado essa distância entre um ponto e outro a ser analisado. Essa distância a gente chama de passo. É o passo de um ponto para o outro. Que a gente vai dar o nome de H, para não escrever passo toda hora. Então, esse H... Basicamente, ele é o quê? É o próximo, o valor, né, do próximo x menos o anterior. Então, 2,5 menos 2, meio. É a distância entre um ponto e outro. A gente está aqui, ó. Então, quando a gente trabalha com um intervalo de valores xi menos 1, xi mais 1, se a gente fixar as distâncias, a distância de xi menos 1 até xi é a mesma de xi até xi mais 1, a gente chama isso de passo, tá? Então, em geral, a gente fixa, por quê? Para ficar mais fácil as contas, certo? Fica mais fácil tanto de definir os métodos, né, as equações dos métodos, quanto de fazer as contas. A gente vai usar dessa forma sempre que tiver domínio. Por exemplo, se tiver um conjunto, uma coleção de dados observacionais, às vezes a gente tem, por exemplo, a gente tem um dado visto lá em 1 segundo, outro visto em 50 segundos, outro visto em 51 segundos, outro visto em 73 segundos. Não tem, em geral, não é algo fixo, regular. Então, a gente não consegue criar um passo fixo para todo mundo. Mas, se são sempre intervalos regulares, de mesmo comprimento, a gente pode denominar, né, esse intervalo, esse comprimento de passo H, que é o quê? A diferença xi menos 1, ou xi mais 1 menos xi. Então, sempre o próximo menos o anterior. Então, sei lá, 2 menos 1, né, 1. Então, o passo é 1. Aí o próximo é 3 menos 2, 1 também. Assim vai sucessivamente. Na centralizada, a gente usa, ele é xi mais 1 menos xi menos 1.
Então, tá faltando no meio, são 2 intervalos, vejam aqui, ó, a centralizada, ó, é do 2 até o 3, então tem um H aqui, mais um H aqui, por isso que a gente utiliza 2 Hs na centralizada, quando é xi mais 1 menos xi menos 1, são 2 Hs e não um único H. Então, a gente pode substituir isso nas equações anteriores, a gente vai ter as 3 equações para diferenças finitas. A regressiva, a gente pega o xi, f de xi menos f de xi menos 1, sobre h, um h só. A centrada, ou centralizada, f de xi mais 1 menos f de xi menos 1, sobre 2 hs, uma vez que a gente pega os extremos, né, então a gente tem 2 intervalos de comprimento h. E a progressiva de f de xi mais 1 menos f de xi, aí como é só uma unidade, né, que andou de um para o outro, sobre h, ou 1h. Então, considere a função aqui, a gente tem uma função conhecida para poder saber qual é o erro o erro cometido na aproximação. Então, considere a função f de x igual a x ao cubo, certo? Calcule numericamente a derivada. Eu não coloquei para calcular exatamente, vai calcular para poder calcular o erro. Então, calcule numericamente a derivada aplicando as fórmulas das diferenças finitas regressiva, central e progressiva, usando o passo igual a 0,25. Ou seja, digamos que o meu x é o 1. Então, o anterior dele é o 0,75, que é 1 menos 0,25, e o próximo é 1,25, beleza? Que é 1 mais 0,25. Nos pontos destacados. E no final, calcule o erro percentual cometido, o erro relativo. Então, aqui vamos fazer letra A, B e C, certo? Eu faço uma ou outra e os outros vocês sigam para treinamento. Então, o próximo, a gente vai, é o mesmo problema para mostrar para vocês, só que a gente vai diminuir o passo. Aqui um passo de 0,25, um passo relativamente grande. O próximo a gente vai fazer um passo de 0,1, aqui, né, de 1/4, e o próximo de 1/10, para ver se melhora ou não a aproximação cometida. Então vamos lá. Primeira coisa é calcular a forma exata para a gente poder saber qual é o erro que a gente vai cometer. Então aqui a gente tem a função é x ao cubo, o passo é 0,25. Como que fica o exato? Primeira, qual que é a derivada de x ao cubo? 3x². Já que a letra A é no número 2, então é filhinha de 2, o valor exato na derivada no 2 é 3 vezes 2 ao quadrado, 3 vezes 4, 12. Então, a derivada exata em x igual a 2 é 12. Vamos lá fazendo as nossas aproximações com passo igual a 0,25. Beleza? Se o passo é 0,25, veja, a gente está aproximando para 2. Então, a gente tem que tirar um H e somar um H, porque o xi é 2. O xi menos 1 vai ser xi menos H. E o xi mais 1 vai ser xi mais H. Ok? Então, sempre que aqui, ó, x igual a 2, você tira um H e soma um H. Beleza? Para gerar 3 pontos, ok? Gerar 3 pontos sempre. Porque, como eu falei, né, a gente vai ver 3 métodos. Um método usa esses dois, que é o regressiva. Um método usa os 2 extremos, que é o centrada. E um método usa os dois à direita, que é o progressivo. Então, vamos lá. Regressiva. A regressiva é o quê? F de 2 menos F de 1,75, dividido pelo H, que é 0,25. Como a gente tem a função aqui, é só substituir 2 no lugar do x, menos 1,75 no lugar do x. Então, tá aqui, ó, 2 ao cubo, menos 1,75 ao cubo. Tudo isso dividido por 0,25. Fazendo essa conta fácil no calculador, ou no Excel, a gente chega em 10,5625, tá? Então, ó, primeira aproximação para derivada em 2, utilizando a regressiva, e h igual a 0,25, deu 10,5625. Qual é o exato? 12. Calcula o erro percentual, que é o erro relativo. É o módulo do verdadeiro menos o aproximado, dividido pelo módulo do verdadeiro. Fazendo essa conta, deu 0,1198. 11,12%, se a gente arredondar. 12% de erro. É um erro alto? Eu considero um erro bem alto. Bem alto. Digamos que a gente está calculando aí para depois estimar a velocidade de escape de um corpo para sair da órbita da Terra. Poxa, 12% de erro é muito grande. Tanto para mais quanto para menos. Se for para mais, você vai mandar ele, se você quer que ele chegue na Lua e tangencie a Lua, você vai errar a Lua, provavelmente.
Se for para menos, ele não vai conseguir sair da órbita da Terra. Então, 12% de erro é um erro muito grande. Mas isso é só para o começo, né? Só para a gente entender o processo. Próximo, vamos utilizar agora a segunda, a centrada. A centrada, lembrando, vai usar esse primeiro e o último, tá? Então, a centrada vai ser f de 2,25, sempre, né, do xi mais 1 menos o xi menos 1. Menos f de 1,75, dividido por 2h's. O h vale 0,25, então 2 vezes 0,25. Como a gente faz? Quando a gente conhece a função, coloca 2,25 no lugar do x, depois menos, né, 1,75 no lugar do x. Então fica 2,25 ao cubo, menos 1,75 também ao cubo, dividido por 0,5, porque 0,25 vezes 2. Essa aqui, veja que já melhorou muito, 12,0625. O erro relativo, o módulo do verdadeiro menos o aproximado dividido pelo verdadeiro. 0,0005, 0,5% de erro. Nada, aqui 0,5%, 0,05% de erro. Porque se a gente dividir por 100, né, aqui vai ficar aqui a vírgula. Então, 0,05% de erro. Um erro muito pequeno. Comparado ao 12 aqui, não faz nem sentido utilizar a regressiva. Novamente, depende muito da função, do ponto que a gente está calculando, beleza? Não é só o método centrado não é sempre o melhor, depende muito. Alguma dúvida aqui? Acho que tá tranquilo, né? Vocês estão vendo, é só conta básica, conta de vezes, de potência, de divisão e saber identificar os pontos. É muito simples, só que dá conta. E a progressiva? Progressiva vai ficar sendo este, né, f de 2,25 menos f de 2, dividido por 2,25 menos 2, ou seja, por h. Então, 2,25 ao cubo menos 2 ao cubo, dividido por 0,25. Mas nessa conta deu 13,5625. Mudou, né? Aqui era 10,5625, aqui 13,5625. Qual que deu o erro? Deu maior ainda o erro. O erro deu de 13%. O erro maior. Beleza? Nessa rodada, não tem nem como comparar. Né? A diferença centrada muito superior às outras duas. Ok? Para esta função, para este ponto, para este passo. Tem que levar em consideração esses três termos. A função que a gente está estudando, ponto que a gente está estudando e o passo que a gente está utilizando. Beleza? Se for para 3 segundos, não, x igual a 3. Para o valor de x igual a 3, aí é a mesma coisa, derivada é aplicar no 3. A derivada é 3x², já que o x vale 3, 3 vezes 3 ao quadrado, 3 vezes 9, 27. Mudou, a inclinação ficou mais íngreme, ficou muito mais acentuada a inclinação. Beleza? Para x igual a 3, o valor exato vai ser o quê? Derivada em 3. 3 vezes 3 ao quadrado, 3 vezes 9, 27. Então, esse é o valor exato da derivada em x igual a 3. Como a gente vai usar o x igual a 3, então a gente muda agora. Então, a gente muda o xi menos 1, muda o xi e o xi mais 1. Lembrando, aqui, a gente sempre, o que a gente está analisando, a gente chama de xi. A gente tem que tirar um h e somar um h. Então, para fazer o xi menos 1, é o xi menos h. Então, 3 menos 0,25, 2,75. E para achar o xi mais 1, a gente soma h. Então, 3 mais 0,25, 3,25. Vamos lá para as três diferenças. A regressiva. A regressiva é o f de 3 menos o f de 2,75, melhor dizendo, dividido pelo h. h, 0,25. Beleza? Que é o que está aqui, ó. F de 3 é aproximadamente f do 3 menos f de 2,75 dividido por h. Joga, como a gente conhece a função não está aqui, mas é o x ao cubo, né? Joga o 3 no lugar do x ao cubo, então fica 3 ao cubo menos 2,75 também ao cubo. Tudo isso, né, essa subtração dividido por 0,25. Fazendo a conta na calculadora, no Excel, dá 24,8125. Está bem longe aqui do 27. Qual que é o erro percentual? É o módulo do valor exato menos o valor aproximado, dividido pelo módulo do exato. Por que módulo? Porque a gente só quer saber o erro, o valor numérico do erro. Né? A gente não quer a porcentagem de erro. A gente não quer saber se é erro para mais ou para menos. Se ele for negativo, quer dizer que o que a gente
calculou aproximado, é maior que o valor exato. Se for positivo, ele é menor. Mas isso não importa o sinal. A gente quer saber, errou 8%, em 8%, beleza? Nesse nosso caso, deu 0,0810, ou seja, 8,1%. Bem melhor que aquele erro de 12% da regressiva para o número 2, certo? Que foi a letra A. A centrada, será que vai melhorar? Já tinha conseguido um erro muito bom, de 0,05%. A centrada, lembrando, vai ser F de 3,25 menos F de 2,75 dividido por 2Hs, ou seja, 2 vezes 0,25. Tá aqui, ó. F de 3,25 menos F de 2,75 dividido por 2 vezes 0,25. 3,25 ao cubo menos 2,75 também ao cubo dividido por 0,5, porque fiz essa conta, 2 vezes 0,25. Fazendo essa conta, deu 27,0625. 27, ó. O inteiro tá certo, mas tem casas decimais. Fazendo o cálculo do erro, deu 0,023, ou seja, 0,0023, ou 0,23%. Menor que um erro, 1%. Maior do que o erro anterior para o 2, lógico que a gente mudou o ponto, né? Vai mudar o erro mesmo, mas bem menor do que o erro cometido pela regressiva, ok? De novo, a centrada está se demonstrando mais eficiente. Por quê? Devido à função que a gente está trabalhando, o ponto que a gente está trabalhando, certo? E o H que a gente está utilizando nos cálculos. Próximo passo agora, a progressiva. A progressiva vai ser F de 3,25 menos F de 3 dividido por um único H, que é 0,25. F de 3,25 menos F de 3 dividido por 0,25. Isso vai dar o quê? 3,25 ao cubo menos 3 ao cubo dividido por 0,25. Deu 29,3124. Bem superior ao 27. O erro deu maior, foi o maior erro dos três. 0,0856. Aproximadamente 8,6% de erro. Beleza? Por que a gente está calculando esses erros percentuais? A nível de comparação, para ver qual dos três é mais eficiente. Só por isso, tá, pessoal? Só para ver. Porque às vezes a gente nem consegue calcular isso. Quando a gente só tem dados experimentais, a gente não tem os valores verdadeiros, não tem como calcular. Com dado experimental a gente não calcula nada. Quer dizer, a gente não consegue calcular o erro nesse caso. Beleza? Então, a gente é aqui para demonstrar o poder de cada método mesmo. E por último, né, aqui foi a letra B, a letra C, quando a gente usa x igual a 4. Mesmas contas. Então, a letra C agora, o x vale 4. Então, a gente vai calcular a derivada em x igual a 4. Vai ser, a derivada é 3x², né? Então, 3 vezes 4 ao quadrado, 3 vezes 16, 48. Mudou o ponto, muda o valor da derivada. Então, vamos lá. Como ficam o xi menos 1, xi e xi mais 1? Tá aqui, ó. Xi é o que a gente está calculando, que é no 4. Xi menos 1 é o retirando, né, um H, então 4 menos 0,25 é 3,75. E o xi mais 1 soma um H, 4,25. Ok? Então, aqui, a regressiva. Antes, né? A regressiva vai ser f de 4 menos f de 3,75 dividido por 0,25, que é o H. F de 4 menos f de 3,75 dividido por 0,25. 4 ao cubo menos 3,75 ao cubo dividido por 0,25. Deu 45,0625. Está longe do 48. Isso aqui gera um erro de 6%. 0,06 é 6%. Beleza? Diminuiu em relação ao 3, né? Está diminuindo os erros. A regressiva começou para o 2, 12%, para o 3, se não me engano, 8%, e agora para o 4, 6%. Está diminuindo, mas ainda está alto. A centrada. Centrada vai ser f de 4,25 menos f de 3,75 sobre 2 vezes o h, ou seja, 2 vezes 0,25. Então, 4,25 ao cubo menos 3,75 ao cubo dividido por 0,5 deu 48,0625. Ó, o mesmo inteiro. De novo, acertou no inteiro. O erro deu 0,1% de erro. Ou 0,13% de erro. Abaixo de 1% de novo. Aumentou o erro em relação
a passada, mas ainda é um erro bem baixo. E, por fim, a progressiva. Então, a progressiva vai ser f de 4,25 menos f de 4 dividido por 0,25. 4,25 ao cubo menos 4 ao cubo dividido por 0,25. Deu 51,0625. Todos deram, né, 1 inteiro, 0,0625. Engraçado, coincidência, que foi uma coincidência. O erro tá diminuindo bastante, né? Veja que ele se aproximou muito aqui do erro da centrada, mas também foi 6,38. Diminuiu também, de 13 para 8, quase 9, né? E agora para 6. Mesma coisa aqui, 12 para 8 para 6. Só o centrada que aumentou, vejam. Aumentou, porque era 0,0005. Depois foi 0,0023. E agora diminuiu, né? Diminuiu um pouquinho, 0,0013. Mas foi bem pior que o primeiro. Ok? Mesma coisa que estava sendo feita até agora, só que a gente mudou, diminuiu o H de 0,25 para 0,1. Só isso. Então a gente tem que, mesma ideia, né? Os valores são os mesmos pontos, então os valores das derivadas, os valores exatos são os mesmos. Como a gente vai ter H igual a 0,1, então a gente vai calcular para o 2, só que a gente precisa para o 2 menos H, 2 mais H, então 1,9 e 2,1. Então a regressiva vai ser f de 2 menos f de 1,9 dividido por 0,1. Tá aqui, ó. F de 2 menos f de 1,9 dividido por 0,1. Isso vai dar 2 ao cubo menos 19. Desculpe. Isso vai dar 2 ao cubo menos 1,9 ao cubo dividido por 0,1. Que dá aproximadamente, não dá esse valor, né? Só deu com duas casas decimais mesmo, 11,41. Pessoal, uma coisa que já vamos começar a fixar isso. Todas as contas, a não ser que não tenha, né? Mas vamos utilizar pelo menos 4 casas decimais, tá? O ideal é usar 4 casas decimais. Que, por exemplo, aqui a gente vai trabalhar com porcentagem, né? Então, pelo menos aqui a gente tenha 4 casas, tá bom o suficiente. Então, vamos utilizar 4 casas decimais. Nesse daqui, ele deu 11,41 redondo. Não deu mais nenhuma casa decimal na minha calculadora, pelo menos. Pode ser que na calculadora de vocês dê um pouco diferente. Tá? Então, se o exato era 12, 11, o erro é de 4%, 5%, 0,049. Diminuiu bastante. Lembra que o primeiro era, para 2,25, era 13%, 12%. Então, um terço caiu quase, metade. Aqui, 0,5, metade. Por quê? O que mudou? A única coisa que mudou foi o H. A gente diminuiu o H, diminuiu pela metade o erro cometido. E, em geral, o H influencia muito no erro cometido pela aproximação. Quanto menor o H, em geral, tudo que eu vou falar aqui, pessoal, é em geral, não é fixo sempre, tá? Em geral, quando diminui o H, diminui o erro cometido. Beleza? Próximo, a centrada. A centrada é f de 2,1 menos f de 1,9 dividido por 2 vezes o H. Então, f de 2,1 menos f de 1,9 dividido por 2 vezes 0,1, que dá 0,2. 2,1 ao cubo menos 1,9 ao cubo dividido por 0,2 deu 12,01. Ó, acertou direto aqui, ó. Errou só aqui por esse 0,1, né? 0,01, melhor dizendo. Deu um erro de 0,08%. Deu um erro maior que o anterior. Né, 0,08, o outro tinha dado 0,05 de erro, percentual. Mas ainda é um erro muito baixo mesmo, ok? E a progressiva vai usar f de 2,1 menos f de 2 dividido por 0,1. Então, ó, f de 2,1 menos f de 2 dividido por 0,1. Dá 2,1 ao cubo menos 2 ao cubo sobre 0,1, que dá 12,61. Dá um pouquinho maior que o regressivo, né? Dá exato, né? 0,5%, 5%, 5,1% aproximadamente. Mas bem menor. O aproximado, pro H igual a 0,25 dava 13%. Caiu pela metade, quase um terço. Muito melhor a aproximação, fazendo o quê? Só diminuindo o H para 0,1. Se a gente colocasse um H igual a 0,01, nossa, provavelmente a gente ia ter, sei lá, 3, 4 casas decimais de exatidão. Beleza? O H influencia diretamente no cálculo das aproximações, tá, pessoal? Agora, para o x igual a 3. Então, a gente vai ter x igual a 3 menos h 2,9 mais h 3,1. Beleza? Então, na regressiva, vai
vai ser f de 3 menos f de 2,9 dividido por 0,1. Então, voltando, f de 3 menos f de 2,9 dividido pelo h, que é 0,1. Então, tá aqui, ó, 3 ao cubo menos 2,9 ao cubo, dividido por 0,1, 26,11. O exato é 27. Diminuiu bastante também o erro, né? O erro foi de 3,2%, 3,3%. Se não me falha a memória, o anterior, para 0,25, era 8%. Ou era 3%. Nesse era 8%, exatamente, 8%. Então, caiu para baixo da metade. Já diminuiu bastante o erro. Na centrada vai ser f de 3,1 menos f de 2,1, tudo isso dividido por 2 vezes h, 2 vezes 0,1. Então vai ficar ó, 3,1 vezes ao cubo menos 2,9 ao cubo dividido por 0,2, 27,01. O erro inteiro deu certinho. O erro de 0,00037, ou seja, 0,037%. Então, deu menor. O outro tinha dado, o melhor para H igual a 0,25 tinha dado 0,05 de erro. Esse foi menor, um pouco mais que a metade. Melhorou bastante, muito. Beleza? A progressiva, f de 3,1 menos f de 3, tudo isso dividido por 0,1. Tá aqui, ó. F de 3,1 menos f de 3 dividido por 0,1. Que vai dar 3,1 ao cubo menos 3 ao cubo dividido por 0,1. 27,91. Deu um erro de 3%, 3,4%. Um pouquinho maior que o regressivo. Muito maior, 100 vezes maior praticamente que o centrada. Os dois casos que deram mais ou menos 100 vezes maior que o centrada. 100 vezes maior que o centrada. Pouco menos que 100 vezes. Vocês verem que o centrada bem superior aqui. Okay? Embora os três tenham, né, um erro, a gente sempre assume lá 5%, principalmente na parte estatística, né, a gente, até 5% é tolerável. Quando a gente faz o teste de hipótese, em geral a gente usa lá nível de significância 5%, então até 5% é um erro aceitável, vamos dizer assim, tolerável. Isso vai de ruído dos dados, ruído na hora da obtenção, na medição e por aí vai. Nesse nosso caso não dá porque a gente está trabalhando com o valor exato dado por uma função analítica. Então, quanto menor, melhor mesmo. E por último, para o 4, x igual a 4. Então, o termo central é 4, então menos h 3,9 mais h 4,1. Beleza? Regressiva, f de 4 menos f de 3,9 dividido por 0,1. Então, 4 ao cubo menos 3,9 ao cubo dividido por 0,1, 46,48. Está longe, ainda está bem longe aqui do 48. Deu um erro de 2%. 2,5%. Beleza? A centrada, f de 4,1 menos f de 3,9 dividido por 0,2. Aqui, ó, 48,1. A centrada, praticamente quase todos acertaram a parte, pelo menos a parte inteira, né? Erro de 0,02%. Muito baixo o erro, muito baixo mesmo. E, por último, a progressiva, f de 4,1 menos f de 4 dividido por 0,1. Nesse caso, deu 49,21. Deu 2,5% de erro. Metade do anterior, né? O anterior, não, menos da metade, porque o anterior tinha dado 6% aqui e aqui também. Em ambos os casos deu mais ou menos 6%. 6 altos ou 6 baixos. Deu abaixo da metade. Nesse aqui também diminuiu bastante. Beleza? Então, nesse caso, novamente, né? Devido à função, a centrada foi muito, mas muito, 100 vezes melhor que as duas, tanto a regressiva quanto a progressiva. Esse aqui não tem como calcular o erro, é só calcular realmente as aproximações. Então, em um experimento de vibração, um bloco de massa M é preso em uma mola com dureza K e um amortecedor com coeficiente de amortecimento C. Para que o experimento tenha início, o bloco é retirado da posição de equilíbrio e solto. A posição do bloco em função do tempo é gravada em uma frequência de 5 Hz, 5 vezes por segundo. Os dados no intervalo de 4 a 8 segundos são listados na tabela a seguir. Dados e dados fica muito complexo. Complexo não, fica uma frase muito ruim. Então, os dados no intervalo de 4 a 8 segundos são listados na tabela abaixo. Então tá aqui, ó. Para 4 segundos, ele estava na posição, como é uma oscilação, né? Vai para menos e mais, né? Menos e mais. Positivo e negativo. Menos 5,87 centímetros. 4,2, vejam que a análise é feita a cada 0,2 segundos. 4,2, ele subiu, né? Ou seja, ele está subindo, voltando para o zero.
menos 4,23, menos 2,55, menos 0,89. Daí já passou para a parte positiva, 0,67, 2,9, 3,31, e assim vai sucessivamente. Então, ele está oscilando. É aquela questão do movimento harmônico, né? Fica oscilando, subindo, descendo. Vocês já devem ter visto esse experimento na física. Ok? Para analisar, principalmente o coeficiente de dureza da mola, em geral, a gente faz esse experimento. Use a forma de diferenças finitas, os três casos, para calcular a velocidade nos tempos de 5 segundos e 6 segundos. Esse vocês fazem os dois, tá? Ou seja, 6 vezes. 5 segundos, tá aqui, ó. Então, quando for nos 5 segundos, ó, não é dado o H, não é dada a função, é só dado o quê? O valor do tempo e o valor da posição. Então, para estimar em 5 segundos, como só tem esses dados listados, vocês vão ter que usar o 4,8, 5 e o 5,2. Na regressiva vai ser o f de 5, né, o x aqui de 5, melhor dizendo, menos o x do 4,8, dividido por 5 menos 4,8, que é 0,2. Veja que todos têm o passo de 0,2, então o h é 0,2. Para estimar a centrada, vai ser 5,2. Eu vou fazer só o primeiro para 5 e vocês fazem os demais, pode ser? Para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, não tem h, não tem a função, tem só os dados listados, não dá para calcular o valor exato. Então, para 5 segundos, o TI é o 5, que é o que a gente está procurando. O menos H, nesse caso, não tem H a ser calculado. O H eu concluí que é 0,2, por quê? O intervalo que todo mundo, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, até o último, o intervalo de uma observação para outra é de 0,2. Então, 5, o menos 1, que o TI menos 1 é 4,8, e o I mais 1, 5,2. Então, na regressiva, vai ser a distância em 5 segundos menos a distância em 4,8, dividido por h, que é 0,2. Aqui, ó, a velocidade em 5 vai ser a distância em 5 menos a distância em 4,8, dividido por 0,2. Olhando lá na tabela, já volto lá na tabela. Olhando lá na tabela, calculo, vejo qual é o valor para a distância em 5 segundos que está listado na tabela. É 2,09 centímetros. Menos a distância em 4,8, que é 0,67 centímetros. Dividido por 0,2. Deu 7,1 metros por segundo. Beleza? Próximo, centrada, vai ser a distância em 5,2 menos a distância em 4,8. Dividido por 2Hs, ou seja, 0,4. Então, distância em 5,2 menos a distância em 4,8, dividido por 2 vezes H. 3,31, que está na tabela, menos 0,67, dividido por 0,4, deu 6,6 metros por segundo. Beleza? E a progressiva vai ser a distância em 5,2 segundos, menos a distância em 5 segundos, dividido só por 1H, né? O único que usa 2Hs é na centrada. Então, vai ficar 3,31, que é a distância em 5,2 segundos, melhor dizendo, menos 2,9, que é 0,9, é a distância em 5 segundos, dividido por 0,2, 6,1 segundo. A velocidade está diminuindo, porque ele está chegando, ele está subindo, chegando no pico dele, a velocidade vai chegar um momento que é 0 e ela vai decrescer. Para 4. Então, como eu falei, eu queria colocar o 4,4 segundos, porque tem valores de distância, posição, melhor dizendo, negativos. Não muda nada. Então, se a gente quer calcular a derivada, na verdade, a velocidade, que é a derivada da posição, em 4,4, a gente precisa, já que é tabelado, do 4,2 e do 4,6. Então, a regressiva vai ser a posição em 4,4 menos a posição em 4,2 dividido por 0,2. As posições são negativas. Tem problema? Não tem problema, o cálculo é o mesmo, é a distância entre cada posição. Então, a posição em 4,4, menos 2,55, menos a posição em 4,2, que é menos 4,23. Tudo isso dividido por 0,2. Dá 8,4 centímetros por segundo. Beleza? A centrada vai ser a posição em 4,6 menos a posição em 4,2, dividido por 2 vezes o H. Então, posição em 4,6 menos 0,89, menos a posição em 4,2, 4,23 dividido por 0,4, 8,35. Beleza? E a última progressiva, posição em 4,6, que é menos 0,89, menos a posição em 4,4, que é menos 2,25, menos com menos mais, né? Dividido por 0,2 dá 4,15. Beleza? Esses são os valores. Para o 6, a gente precisa do 5,8 e do 6,2.
das posições e das distâncias. A distância, nem tanto, porque a gente vai sempre usar o H. Né? Então, posição em 6, a regressiva, posição em 6, que é 5,78, menos a posição em 5,8, que é 5,55, dividido por 0,2, dá 1,15 centímetros por segundo. Na centrada, vai ser a posição em 6,2 menos a posição em 5,8, dividido por 0,4, que é 2 vezes o H. Então, deu 5,77 menos 5,5 sobre 0,4, 0,55 centímetros por segundo. Ele já está começando a chegar na hora que ele está desacelerando, né? Está chegando a velocidade igual a zero. E, por fim, a progressiva, posição em 6,2 menos a posição em 6, dividido por 0,2, que deu 5,77 menos 5,78, de 0,2, então, menos 0,05 centímetros por segundo de velocidade.